Me chamo Joycilene da Conceição Machado, sou aluna da Faculdade Uninter e vou apresentar o meu portfólio do módulo B, fase 2. Primeiramente, eu vou ler a minha ficha técnica para explicar um pouquinho mais sobre como vai funcionar. Aqui, primeiramente, tem os dados do acadêmico, que é o meu nome, Joycilene da Conceição Machado, meu RU 1728525, o Polo, PAP, Sorriso. Aí a gente vem aqui para a ficha técnica do jogo. O nome do jogo foi eu que escolhi Tabuleiro Educativo, por ser um jogo educativo, onde as crianças vão aprender muito com ele. A minha justificativa é que através do jogo, através da interação com outros colegas, as crianças vão aprender sobre a imigração e a cultura local. Os objetivos é aprender, compreender, conhecer e realizar. Os materiais que eu usei para a confecção desse jogo foram cartolina branca, lápis de escrever, canetinhas coloridas e 2 dados que eu mesmo confeccionei. Será feito do seguinte modo. Em sua cartolina branca será desenhado um tabuleiro de ondas. Nesse tabuleiro, em seus quadrados, haverá números, desafios e perguntas. Por fora do tabuleiro será feito uma cidade decorativa e representativa do nosso município local, que no caso é a minha cidade aqui, Ipiranga do Norte. E quando for desenvolvida essa prática dentro de sala de aula, será desenhado o modelo do tabuleiro no quadro. As crianças mesmas vão desenhar na sua própria cartolina, pintar do seu gosto. Haverá vários desenhos, onde os alunos pintarão do seu gosto, como eu havia falado. Esse jogo lúdico será desenvolvido em grupos de 4. Eu coloquei em grupos de 4, mas eu acredito que se tiver mais criança, melhor será o desenvolvimento do jogo. A interação entre as crianças será de suma importância para o desenvolvimento do jogo, como eu acabei de falar, Quanto mais criança, melhor desenvolvimento. Será para crianças a partir de 9 anos, que eu acredito que já estejam alfabetizadas e letradas e vão ter uma compreensão melhor sobre o jogo. Em grupos de 4, como eu já havia falado, as regras do jogo. Para dar-se início ao jogo, é preciso que os alunos se organizem para saber a vez de cada um pela sua letra inicial do nome. Será em ordem alfabética, então será grupos de 4 e os alunos terão que se organizar a vez de cada um pela sua letra inicial na ordem alfabética. O primeiro participante lançou o dado e começa o jogo. O número do dado que sair será o número de casas a ser andado. Ele pode parar em uma pergunta sobre o município. Tem várias perguntas que, após a explicação da cidade local, eles já vão estar sabendo um pouco sobre a cultura local, sobre a cidade. Eles vão estar respondendo as perguntas que caírem no tabuleiro. Caso não acerte a pergunta, o jogador voltará 2 casas. Ou em um desafio, ou ele pode cair em um desafio a ser cumprido. A imitação de um animal, que tem também imitação de vários animais, uma dança ou música. Ou ele terá que dançar, ou ele terá que cantar uma música que eles gostem. Eu deixei essa parte liberta assim para eles, para eles se sentir mais à vontade, e ser um momento de descontração. Pode cair em uma casa que ande mais casas no tabuleiro para frente ou para trás. Então vai ter, ele pode cair lá na casa que ande mais 2 casas, volte mais 3 casas. Então vai depender em qual casa ele vai sair no dado.
Na soneca, o jogador fica uma rodada sem jogar. Após percorrer todo o tabuleiro e chegar ao final, é campeão. Então, tem umas partezinhas que são de soneca, né, que eu desenhei. Então, se ele parar lá, ele vai ficar uma rodada sem jogar. A minha apresentação vai ser através do YouTube, né? Eu vou gravar o vídeo explicando e vou postar lá. Agora vamos para a prática, né? Como vai funcionar. Eu vou jogar aqui um pouco, explicar para vocês como que vai funcionar mais ou menos o jogo. Aqui tem 4 tampinhas de garrafa. Tem 4 tampinhas de garrafa, né? Cada tampinha representa um jogador. Aqui tem os meus 2 dados que eu mesmo confeccionei. E na prática as crianças também vão confeccionar os delas. Como o tabuleiro também será a confecção dos alunos. Aqui se dá início, né? Início ao jogo. Aí eu coloco aqui, né, os participantes, beleza. Digamos que eu seja o vermelho, né? A minha letra, né? Digamos que eu sou Joycelene, então a minha letra seja a primeira da nossa ordem de jogadores. Aí eu vou pegar os dados, né? Vou jogar. E saiu 3, 4, 5. Então eu vou andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. E infelizmente eu caí aqui menos 3 casas. Então eu vou voltar 3 casas para trás. Aí aqui eu já tô numa, e 2, 3. Ah, ainda dei sorte. Vou andar mais uma casa. Opa, caí bem numa pergunta. Agora eu vou ter que responder, né? Porque senão eu vou voltar lá pro início praticamente. Ainda vou ficar uma rodada sem jogar ainda. Então vamos ver. Qual estado fica nosso município? Aí o aluno tem que responder. Se ele não responder, ele vai ter que voltar as 2 casas, né? Então, o nosso estado, o nosso município, ele fica no estado do Mato Grosso. Respondi, continuo no lugar. Aí, digamos que o próximo jogador jogue, né? Aí deu 8. 4 mais 4, 8. Isso ajuda também, né? Que as crianças aprendem a contar. Então eu vou andar aqui, né? 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 casas. 1, 2. Opa, menos uma. Caí em outra pergunta. Quem foi os primeiros povos a vir morar aqui? Né? E daí após as crianças saber toda a história do município, né? Lembrando que esse jogo é para crianças a partir de 9 anos e eu desenvolveria ele com a turma do 5º ano. Aí aqui nós temos a pergunta. Quem foi os primeiros povos a vir morar aqui? As crianças já vão, né, saber, já tá por dentro, né, de toda a história. E eles vão ter que responder, né, que foram os gaúchos, paulistas, paranaenses. Aí ele continua na mesma casa dele. E não precisa voltar, né? Vamos pro próximo jogador. 5, 6. Vamos andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, teve que ficar uma rodada. Quando cai nesse sonequinho aqui, a criança tem que ficar uma rodada sem jogar. Então vamos pro próximo. 5 mais 4, 9. Vamos andar 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma pergunta. Então, o próximo que cair na mesma pergunta que o coleguinha já respondeu, provavelmente ele vai memorizar, né? Que isso é bom também para ele estar, né, prestando atenção no que o colega está respondendo, que pode cair ele também, né? Então, ele já vai saber. Então, eles vão memorizando isso na cabeça, né? E vão, como é que fala? Eles vão guardar na cabeça, né? Vão lembrar sempre, né? Então, seria mais ou menos assim que funcionaria o jogo. Aí aqui eu coloquei aqui, né, cante uma música que você gosta, então a criança, né, ela vai ter a liberdade de cantar uma música para os colegas que ele goste, né. Aí aqui também tem as imitações, né, imite uma ema, que é um animal típico aqui da nossa região, né, que a gente sempre encontra aí pelas ruas. Pelas ruas não, né, quando a gente vai nessas fazendas aí, a gente sempre encontra, né. Então eu coloquei animais, né, que existe aqui na nossa região, né. Então tudo que tem aqui é sobre a cultura, é sobre o nosso local.
Então eu acredito que as crianças elas vão aprender muito, vai ser um jogo divertido, né? Então seria mais ou menos isso aí, né? Na prática com eles eu tenho certeza que ia ser muito mais legal do que a minha explicação aqui. Eu agradeço por todos, né, que tá vendo o meu vídeo, né? Comentem para me ajudar, né? Porque é a base dos comentários, né? Do que vocês entenderam, do que eu posso melhorar, né? Que eu vou estar ganhando a minha nota. Muito obrigada!